em nome de Jesus. Usa ele, ó Pai, nesta noite. Assim oramos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Receba o servo do Senhor com as palmas bem alegres. Isso, glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, boa noite, a paz do Senhor Jesus. Bem? Todo mundo bem, na bênção? Graças a Deus, né? Para quem não me conhece, sou o pastor Anderson, estou como pastor, né? Ali na Visão Celestial. Está comigo aqui hoje a minha esposa, minha filha Vitória e o Vitor. A gente veio aí dar uns glórias com os irmãos, né? Agradecer a pastora Renilda, a Solange, pastora Solange, pastor Ronilson, os líderes, né? A pastora Jandira, que Deus abençoe a todos vocês, tá bom? Em nome de Jesus, que Deus possa falar com nós esta noite, amém? Irmãos, você que trouxe a sua Bíblia, abra comigo no livro de Josué, Josué 7, glória a Deus, aleluia, Jesus. Quantos acharam? Josué, no capítulo 7, nós temos a liberdade de glorificar o santo nome do Senhor, né? Pois Ele é o cristocêntrico aqui, é Ele quem faz todas as coisas, a palavra é dEle, o direcionamento é dEle, e Ele sabe o que nós precisamos esta noite, amém? Todos acharam? Josué, capítulo 7, amém? Todos acharam? Você que está sem Bíblia, pode compartilhar com o irmão, fique à vontade aí. Diz o texto assim: e prevaricaram os filhos de Israel no anatema, porque Acã, filho de Carmim, filho de Zebodim, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou do anatema, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. E enviando, pois, Josué de Jericó, alguns de seus homens a Ai, que está junto a Bet-Avém, da banda do oriente de Betel, falou-lhes dizendo: subi especial a terra. Subiram, pois, aqueles homens e expiraram a Ai. E voltaram a Josué e disseram-lhe: não suba todo o povo, subam alguns 2.000 ou 3.000 homens, e feri a Ai. Não fadigue ali a todo o povo, porque poucos são os inimigos. Amém? Os irmãos podem sentar, glorificando ao Senhor, ficando bem à vontade. Os irmãos sentando, glorifiquem a Deus. Amém? Graças a Deus. Irmãos, nós estamos aqui nesse texto de Josué. Sabemos nós que o livro de Josué é um livro que nos dá muito incentivo à caminhada na obra do Senhor. Sabemos que o livro de Josué é um livro que nos dá instrução de qual maneira caminharmos e procedermos diante das batalhas, diante das lutas, das dificuldades. Nós estamos aqui numa quinta-feira da libertação. Quinta-feira essa que Deus preparou para cada um de nós que aqui estamos esta noite, para ouvir a palavra do Senhor e receber de Deus um direcionamento. Sabemos, pois, que Josué, ele foi uma referência para muitos naquela época e ainda continua para nós. Mas a história de Josué, ela não começa aqui. Ela começa lá no livro de Êxodo 17, quando ele aparece pela primeira vez guerreando ao lado ali de algumas pessoas, alguns irmãos, e ele começa a se destacar no meio daquela batalha e vence a batalha com intercessão de Moisés, o nosso grande líder e intercessor diante do Senhor. Esse Moisés ao qual falamos aqui é aquele mesmo Moisés que passou por um período no deserto de 40 anos, e ali naquele deserto ele incentivou o povo a continuar. Incentivou o povo a continuar naquela caminhada, porque Deus tinha uma promessa. Deus tinha algo a lidar com aquele povo, mas primeiro tinha que lhe preparar. Quantos de nós que não temos que nos preparar diante da sociedade, diante dos obstáculos da vida, para não desistirmos? Aquele povo estava fadigado, cansado, e talvez já não tinha mais expectativa de chegar ao outro lado, na terra prometida. Mas diante de tantas coisas aconteceram, Moisés, num dia daqueles, ele resolve não tocar, mas bater na rocha. Então, ele vai ter com o Senhor, e a palavra de Deus diz que todas as vezes que Moisés subia ao monte, Josué estava com ele.
Todas as vezes que Moisés estava ao monte, Josué ficava distante, intercedendo talvez por Moisés, ali falando com Deus. Mas teve uma certa vez que Moisés, sim, de fato, subiu ao monte e por lá ficou um certo período. E o povo aqui embaixo, talvez entristecido, pensando: cadê o nosso líder? Cadê o nosso grande companheiro? Cadê Moisés, que até agora não desceu? Que particularidade é essa? Que conversa é essa? Que diálogo é esse que ele está tendo com Deus? Deus, talvez ali naquele momento, conversando com Moisés, leva ele diante de alguns lugares e mostra para ele: olha, meu servo, olha tudo isso aqui, ali é a terra prometida, terra essa que você não vai alcançar, você só vai ver, porque hoje é o seu fim nessa terra. Talvez agora aquela multidão estava ali ansiosa, esperando pela volta do líder. Talvez aquele povo já estava ali pensando o que Deus vai fazer, porque todas as vezes que Moisés sobe ao monte, Deus fala alguma coisa. Toda vez que Moisés sobe ao monte, Deus prepara uma situação para ele trazer para nós. Mas o povo estava lá disperso, o povo estava lá intertido com outras coisas, procurando voltar para adorar os deuses do Egito, os deuses dos pagãos. Mas agora aquele povo estava ansioso. Mas diz a palavra que Josué estava ali também, aguardando ele voltar. Mas num certo período chega a resposta que Moisés estava morto, que Moisés não mais voltaria. Mas não se preocupar, não precisava se preocupar. Por quê? Porque não se preocupar? Porque ali também tinha um outro líder que já estava preparado, chamado esse de Josué. Josué, esse filho de Num, da tribo de Efraim, homem que tinha um temor do Senhor. Quando ele liderava o exército de Israel contra os malequitas e vence com a intercessão de Moisés, ele ganha nome, ele ganha notoriedade, ele ganha visão diante de Israel, ele ganha um nome naquela sociedade, um guerreiro. Mas também com ele vem outras situações, com o nome de guerreiro, com o nome de bem-sucedido diante de algumas batalhas. Ele também vai ter um momento em que ele vai ficar perdido diante de algumas situações. Mas ele estava ali com a cabeça erguida em todos os momentos, mas talvez com o coração doendo, porque Moisés já não estava mais ali. Mas o início da palavra diz que o Senhor, quando chama Josué e fala com ele que Moisés já não estava mais e que era para ele se preparar, diz a palavra assim, ó: e sucedeu que depois da morte de Moisés, servo do Senhor, isso é lá em Josué 1, bem no início. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo é morto. Levanta-te, pois, agora, e passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. O Senhor dá uma ordem para Josué: levanta-te, porque Josué não estava de pé. Levanta-te, porque todas as vezes que temos que fazer algo para o Senhor, nós temos que estar de prontidão, de pé, preparado para as batalhas, preparado para enfrentar situações. Nós não estamos preparados para nada, mas o Senhor nos prepara. Quando Ele nos chama, Ele sabe o que nós precisamos, Ele sabe o que a igreja precisa, Ele sabe o que os servos dEle precisam, Ele sabe o que os filhos precisam. Não precisaria temer, porque eu sou contigo. Nós sabemos bem a história que Josué, quando começa a caminhar com o povo, ele chama o pessoal, chama todo aquele povo no deserto e dá uma ordem para o povo: olha, Moisés já não está mais diante de nós. A partir de hoje, o Senhor me colocou para liderar vocês. Nós vamos chegar do outro lado. Nós vamos para a terra prometida. Lembrando nós que aquele povo já estava conhecedor, já tinha intimidade com Josué e sabia das batalhas. Josué, ele foi um dos 12 que Moisés enviou a Canaã. Quando Moisés chama os 12 para ir diante de Canaã, 10 voltam com a resposta dizendo assim: olha, não vai, não segue adiante. Os 10 dizendo: porque nós não vamos vencer a batalha. Mas Josué e Caleb não. Josué e Caleb diz a Moisés assim: olha, Moisés, podemos ir, porque nós vamos chegar do outro lado, nós vamos conseguir vencer. Nós temos fé para isso. Nós não vamos olhar as dificuldades, não vamos olhar quem está em nossa volta. Nós vamos conseguir, porque nós temos um Deus. Esse Deus que direcionou a todos nós, Ele vai nos fazer vencer essa batalha. Nós vamos seguir adiante. Então, pela fé,
a fé que eles tiveram, o próprio Deus levanta eles como líder. Então, levantando ele como líder agora neste momento, ele chama todo o povo que estava ali no deserto e diz: a partir de hoje, nós vamos caminhar em sentido à terra prometida. E aquele povo começa agora a murmurar, começa a pôr impedimento, questionamentos, dizendo assim: mas será que o Deus de Moisés está com você? Será que o Deus de Moisés está com você, Josué? Será que não vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com Moisés? Será que nós não vamos ficar novamente perdidos ali no deserto, rodando, rodeando, talvez até chegar o grande dia? E talvez nós nem vamos entrar, porque há tanto tempo se passaram e até hoje nós não conseguimos entrar nessa terra prometida. Até hoje nós estamos aqui brigando uns com os outros, porque diante de uma batalha nós brigamos, diante de uma situação nós discordamos. Aqui dentro das igrejas não é diferente, dentro do meio ministerial não é diferente. Nós temos pensamentos diferentes uns dos outros, nós temos problemas uns com os outros. Talvez algumas pessoas não conseguem ser lideradas, talvez algumas pessoas não conseguem receber uma exortação dos líderes, dos pastores ou de quem quer que seja uma autoridade. Começa a colocar impedimento, começa a colocar talvez dúvida em seu coração, dizendo assim: não é necessário fazer isso, não é necessário fazer aquilo. Ah, pastor, por que nós devemos fazer isso? Colocando impedimento diante de uma causa que Deus está nela, colocando impedimento diante de uma situação que Deus já mandou ir, que Deus já mandou levantar e seguir. Levanta a igreja e vai, levanta a igreja e vai, porque eu estou contigo. E todas as vezes que a igreja consegue se colocar de pé e se posicionar, Deus ele vai caminhando, Deus ele vai abrindo o caminho, porque Deus, aonde ele chega, ele começa a mudar a história. Talvez hoje aqui nós estamos em números menores de pessoas, mas não é a quantidade que vai fazer com que nos impeça de seguir aquilo que Deus quer. Não vai ser a quantidade de pessoas que vai nos impedir de chegar ao céu. Talvez essa pessoa que está do teu lado aí, é essa pessoa que você tem que pegar na mão dela e falar: vamos juntos, vamos atravessar esse deserto, vamos atravessar esse mal, essa situação que estamos passando, porque junto nós vamos conseguir vencer, porque o Deus de Moisés está com nós. Nós não devemos de forma alguma continuar murmurando, continuar oscilando no tempo da fé, continuar durante o dia, na parte da manhã somos fervorosos, à tarde o cansaço físico bate e talvez não temos mais a mesma fé. Talvez a situação do dia a dia nos faça parar em alguns momentos da vida. Nós servimos a um Deus a cada dia. Hoje nós servimos ao Senhor, e é hoje que nós vamos dar o nosso melhor para Ele. Se hoje estamos no deserto, nós vamos passar nesse deserto com Ele. Se nós estamos passando na bonança, é com Ele que nós vamos enfrentar. Se nós estamos conquistando, é porque Ele está conosco. Se a igreja está rompendo, é porque ela está na igreja, é porque Ele quer que a igreja siga adiante. Agora todo aquele povo está fadigado, olhando para Josué e dizendo às vezes assim: Josué, você não vai conseguir nos levar, Josué. Para com essa maluquice, Josué, para com essa visão de nós vamos chegar lá, porque olha para esse povo que aqui está. O povo já perdeu a fé nesse Deus, já construímos bezerros de ouro, já construímos estátuas do passado, já estamos vendo os deuses dos nossos avós. Mas Josué ali ainda no início da sua caminhada, dizendo ao povo: olha, acalma-te, porque eu tenho certeza que esse Deus vai nos dar direção. Só fica na posição que Deus quer que nós estivéssemos, porque Ele vai fazer o que for para nós, o necessário, porque Ele não vai nos dar nada que nós não precisamos. Muitas das vezes, assim como este povo que estava no deserto com Moisés e agora com Josué, ao longo do tempo eles vieram carregando bagagens pesadas, bagagens do mundo, porque esqueceram o processo que passaram antes de chegar no deserto, antes de chegar no mar, antes de o mar se abrir na frente deles. Talvez eles esqueceram o sofrimento que foi, talvez eles esqueceram que passaram por uma situação de aprisionamento, de trabalho forçado, de escravidão, de sofrimento, de dor. Porque já passaram, quando aquele momento de dor nós não vemos mais Ele, talvez nós entregamos e relaxamos. E começamos a nossa mente a nos levar em outra situação. Ficamos ansiosos, preocupados, desejando algumas coisas que não é para aquele tempo. Talvez aquele povo já tinha esquecido de tudo que Deus fizera a eles. Talvez nós mesmos aqui hoje esquecemos de coisas que Deus já fez para nós. Talvez nós esquecemos de coisas que Deus nos entregou, esquecemos de onde Deus nos tirou, chegamos na presença de Deus sem nada.
cada um com seus motivos especiais, com as suas feridas, com seu espinho na carne, mas Deus, Ele foi tirando pouco a pouco e foi limpando as feridas, foi passando o bálsamo da cura e foi falando: vai, continua comigo, porque eu tenho vitória para você. Continua comigo sem murmurar, sem questionar algumas vezes, porque eu vou fazer com que vocês sigam adiante. Nós não precisamos de estar no meio de lutas, brigando uns com os outros todos os dias, porque nós temos um Deus que vai mudar a história. Agora Josué, ele consegue interagir com o povo e começa a caminhar todos os dias, enfrentando lutas e batalhas a todos os dias, mais firme com o Senhor. Ia ele diante de batalhas e vencia. Ia ele diante de guerras talvez impossíveis para nós, e para eles ali no meio daquela dificuldade, todos conseguindo vencer as barreiras e vencendo guerras, e assim o seu nome ia alcançando lugares aonde ele jamais imaginava. O nome dele estava distante. Olha, Josué é um guerreiro. Josué, ele pegou todas as causas que estavam nas mãos de Josué, porque o Deus que estava sobre Josué colocou sobre ele autoridade, colocou sobre ele discernimento, e agora ele está vindo com uma multidão de guerreiros, e talvez ele vai querer entrar agora para destruir situações. Deus coloca no coração dele de ir diante de Jericó, naquela batalha, e ele consegue vencer. Mas diz o texto no versículo 6, no versículo 6, 7, 17, diz assim, capítulo 6, 7, 17, diz assim: porém, a cidade será anátema. Anátema aqui, meus irmãos, é separado, é consagrado, é entregue totalmente a Deus. Esse é o significado da palavra anátema. Então, aquilo tudo que era separado de Deus, Deus dá uma ordem bem clara aqui no capítulo 7, versículo 17. Diz assim: porém a cidade será anátema ao Senhor, ela e tudo quanto houver nela. Somente a prostituta Raabe viverá, ela e todos os que com ela estiverem em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Tão somente guardai-vos da anátema, para que não vos metais em anátema, tomando dela, e assim façais. Maldito o arraial de Israel. E turveis, porém, toda a prata e ouro, e os vasos de metal e ferro são consagrados ao Senhor. Irão ao tesouro do Senhor. Deus dá uma ordem para aquele povo diante de Jericó e fala: olha, não toquem nada, essa cidade ela é minha, todos os utensílios deste lugar é meu, o ouro, a prata, os metais de ferro, tudo que aqui é meu. Mas só tem uma pessoa que abriu as portas, que foi aquela prostituta. Ela guardou, ela deu cuidado aos mensageiros que Deus enviou, e quando ela faz isso, Deus agrada. E o Senhor diz: menos a prostituta, menos os bens que ela tem, e menos quem estiver na casa. E o texto diz que foram lá os soldados e tiraram toda a família dela, as pessoas que lá estavam, e guardaram em lugar seguro, e destruiu toda Jericó. Agora nós entramos aqui no tema da mensagem, no versículo apropriado que nós acabamos de ler, que é o versículo 7 em diante, que vai falar sobre os israelitas que são derrotados por causa do pecado de Acã. Acã, ele estava ali diante de um lugar. Israel estava acostumado a vencer todas as lutas, todas as batalhas. Agora Josué estava diante de um povo já com autoridade, já cheio do coração voltado às suas próprias forças. O soldado começa a falar com Josué, nesse versículo que lemos: olha, Josué, não precisa mandar muitos não, porque ali a cidade chama Ai. Ali na cidade Ai, não tem necessidade de você mandar todos os seus soldados, não. Manda 2.000 ou 3.000, porque nós vamos vencer facilmente. Nós vamos vencer porque não precisa, não. Ali o povo, eles já estão ali, acostumados ali, é pouca gente, vai conseguir vencer. Pode ir. Então Josué, ele olha diante daquela situação e acredita. E manda o povo ir, manda os soldados ir. Diz o texto, e quando eles chegam em um certo lugar, ali o povo, os soldados que lá estavam, voltam correndo, assustados, tenebrosos, temendo, e voltam para trás, dizendo: perderam a batalha. Josué entristece o coração. Aí é que entra a nossa vida espiritual com Deus. Aqui o texto diz que Josué desesperou, e foi um susto para muitos, porque todos estavam acostumados a vencer. Todos estavam acostumados a lutar, a guerrear e sair vencedores. Israel não foi chamado para perder. Israel não foi chamado para voltar atrás. Não. Mas aqui nesse texto diz que Israel, ela se tornou uma cidade que perdeu a humildade.
Eles perderam o direcionamento porque acreditaram nas forças próprias. Muitas das vezes, nós perdemos batalhas. Nós estamos numa quinta da libertação. E nós perdemos, às vezes, de conquistar, ou seja, uma libertação para alguém, ou para nós mesmos. Deixamos de conquistar algo porque deixamos de acreditar, muitas das vezes, sem perceber em Deus. Não confiando na promessa, esquecendo a promessa. Vivendo de qualquer maneira e acreditando em nossas forças. Quando deixamos de acreditar em Deus, quando deixamos de confiar na força, no poderio de Deus, nós começamos a agir como eles fizeram aqui, agindo pela força bruta, sem estratégia, porque o povo de Deus tem que ter estratégia para guerrear. Qual é a estratégia que Deus deu para nós guerrearmos? Quem Ele enviou para nos dar o discernimento, o direcionamento? Hoje nós temos o Espírito Santo sobre nossas vidas, que nos direciona. Nós temos a espada da fé, a couraça da justiça. Nós temos todas as outras coisas que nos fazem seguir adiante e guerrear contra os nossos inimigos. Deus nos dá estratégia. Mas quando nós confiamos em nós mesmos, nós tropeçamos em nós. Tropeçamos em nosso querer, em nosso entendimento. Achamos que estamos fazendo certo e estamos errados, porque estamos confiando na força do nosso braço. E na força do nosso braço nós não vamos conseguir ir muito adiante. Porque a nossa força física tem limitação. A nossa visão física, ela tem limitação. Nós não conseguimos enxergar muito além. Mas quando olhamos com os olhos da fé e pedimos, Deus, eu preciso olhar com os olhos espirituais. O Senhor é meus olhos. O Senhor é minha força. É o Senhor que me sustém. É o Senhor que está comigo no barco. Eu sei que não vai acontecer nada. E Deus, Ele abre os nossos olhos. Ele começa a nos dar direção. E começamos a guerrear e sermos vencedores. Ainda que perdemos por certo período uma batalha, pastores. Quando perdemos, às vezes, uma situação, nós sabemos que aquilo é passageiro, que não vai ser uma coisa consolidada. Às vezes a derrota para a nossa vida, ou o deserto para a nossa vida, é um deserto de fortalecimento. As perdas são perdas que vai nos fazer amadurecer. As lágrimas que escorrem em nossos olhos no momento de angústia, é para nos dizer assim, calma. Ainda que você esteja fraco, eu estou contigo. Ainda que você não se ache forte o suficiente, eu estou aqui. Porque perto está o Senhor do que tem o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. É isso que Ele quer de nós. Ele quer que nós paramos às vezes. Josué desesperou. Ele foi questionar a Deus. E diz o texto que Josué, ele abaixava a sua cabeça e falava, questionava a Deus, procurava saber o porquê que aconteceu aquilo. E um certo dia, ali naquele mesmo processo, aparece alguém muito especial, que os irmãos que tiverem com a Bíblia, quiserem acompanhar, podem acompanhar. O 6 diz assim, 7:6. E então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra, sobre o seu rosto perante a arca do Senhor. Até a tarde, ele e os anciãos de Israel o deitaram pó sobre a sua cabeça. E disse Josué, ó Senhor Jeová, por que com efeito fizestes passar a este povo o Jordão? Para nos darem nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer, constataramos com ficarmos da além do rio Jordão. Ah, Senhor, que direi, pois, Israel? Virou as costas diante de seus inimigos? Então o Senhor, 10. Então o Senhor disse a Josué, levanta-te, porque estás prostrados assim sobre o teu rosto. Israel pecou, e até transgrediram o meu concerto, que eles tinham ordenado, e até tomaram da anátema, ou do separado, e também furtaram, e também mentiram, e até debaixo da sua bagagem o puseram. Tudo isso aqui estava diante de uma pessoa que não poderia estar. Acã, ele fazia parte daquele pessoal que estava junto com Josué. Acã, ele era líder, e o texto diz que ele morava no centro do arraial. E naquele dia não houve festa, não houve resposta, porque Deus calou. Deus, ele cessou aquele período e parou dizendo, não falo nada, não estou na guerra, porque entre vós alguém está me roubando.
Entre vós alguém pegou o que era separado. Entre vós alguém pegou o que não era para pegar. Entre vós tem alguém que não era para estar guardando debaixo de seus tapetes, seus cobertores, debaixo de sua tenda, o que era meu, o que é separado, porque a palavra de Deus diz: o que é de Deus é de Deus. Então lá atrás nós vemos que Deus, ele separou aquela cidade. Lá atrás nós observamos que Deus, ele separou o ouro, a prata, os metais e tudo o que ali estava. E agora diz o texto que por algum motivo Acã ele pega. Não é por algum motivo, porque os olhos de Acã voltaram para a prosperidade. Os olhos de Acã voltaram quando ele viu a riqueza, quando ele viu que tudo ia para o tesouro do Senhor, ia ficar guardado diante de um lugar apropriado para Deus usar os utensílios. Vamos dizer assim, haviam 12 tribos, e nessas 12 tribos estavam lá Acã. Então Josué, ele volta o coração a procurar falar com Deus. Deus, então nos dá o direcionamento. O Senhor fala com Josué: olha, prepara você, os anciãos, separa essa noite, separa nessa manhã, porque eu sei que vai aparecer. Então Josué, ele chama o povo, consagra a sua vida e começa a visitar de casa em casa. É agora que funciona, porque quando Deus começa a visitar de casa em casa, ele vai ver o que eu não vejo. Quando Deus começa a visitar o coração, ele vai ver o que nós não vemos. Quando Deus começa a sondar as partes íntimas, ele começa a falar: olha, aqui tem coisa que não me agrada, olha, aqui tem coisa que não é para estar. Quando Deus começa a visitar o arraial, através desse processo, ele começa a ver coisas erradas diante de um povo que nascera para adorar a Deus e para vencer batalhas. Agora aquele homem estava ali corrompido. Aquele homem se corrompeu no meio da sociedade, no meio daquele lugar onde eles tinham notoriedade, onde eles tinham respeito. Agora está ali Acã no meio daquele povo, esperando somente a sua vez chegar. Quando chega Josué diante dele, começa a questionar a ele: o que tem na sua casa? O que você guardou que não é seu? O que você fez que não agradou a Deus? Quero que você confessa o teu pecado, confessa o teu erro, confessa por que você fez isso. Se é que você fez. Primeiro não foi uma acusação, primeiro foi uma interrogação. Começou a interrogar todos, mas quando chegou nele, ele não aguentou, porque ele viu que ele estava errado, porque Deus falou a ele que ele estava errado naquele período. O texto diz assim, 7:21, 7:20, vamos por assim, para ficar melhor. E respondeu Acã a Josué e disse: verdadeiramente pequei contra Deus, Deus de Israel, e fiz assim e assim, dando detalhe de como ele fez. 20 aí, 21. Quando vi entre vós o despojo, uma boa capa babilônica, e 200 ciclos de prata, e uma cunha de ouro de peso de 50 ciclos, cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na tenda, no meio da onde? Da minha tenda, e a prata debaixo dela. E então Josué enviou os mensageiros que foram correndo à tenda, e eis que tudo estava escondido na sua tenda, e a prata debaixo dela. Tomaram, pois, aquelas coisas no meio da tenda, e trouxeram a Josué e a todos os filhos de Israel, e as deitaram perante o Senhor. Além de mostrar onde estava, além deles irem, os mensageiros irem, pegar, trazer, devolver ao Senhor, aqui agora vai entrar uma situação que nós sabemos que não é boa. Porque tudo aquilo que nós fazemos tem consequência. Todo erro gera uma consequência. Todo pecado, seja ele do menor ao maior, ele gera uma consequência para nós. Aqui nesse versículo, a consequência aqui é a morte. Não uma morte simples, é uma morte por apedrejamento. E quem determinou essa morte foi Josué. Porque naquela época, pela lei, poderia ele fazer, porque ele era o líder. Ele tinha por norma de fazer as suas leis e levar o julgamento diante daquele povo. Então a consequência para a casa de Acã foi a morte. Diz o texto que Acã, filho de Zerá, e a prata, e a capa, e a cunha de ouro, e seus filhos, e as suas filhas, e a seus bois, e a seus jumentos, e as suas ovelhas, e a sua tenda,
e a tudo quanto tinha, levaram-nos ao vale de Acor. E disse Josué, aqui é o julgamento: porque nos turbastes, o Senhor te turbará a ti este dia. E todo Israel o apedrejou com pedras, e os queimaram a fogo, e os apedrejaram com pedradas, e levantaram sobre ele um grande montão de pedras, até o dia de hoje. Assim o Senhor se tornou do ardor da sua ira, pelo que o chamou o nome daquele lugar, o Vale de Acor, até o dia de hoje. Então a consequência para ele foi grande, porque ele perdeu a todos, inclusive a sua vida. Então, quando nós entendemos que a nossa vida precisa de um princípio esse que nós, servos do Senhor, não quebramos. Porque o Senhor não agrada daqueles que quebram princípios. O Senhor não agrada daquele que desobedece ao seu chamado, à sua liderança, aos seus liderados. Não. Porque cada um de nós fomos chamados para um propósito. Cada um de nós somos chamados para algo. Cada um de nós temos um tempo determinado nessa terra. E se nós partirmos sem fazermos aquilo que fomos chamados, nós vamos ser cobrados. Talvez você, na data de hoje, ou alguém aqui no nosso meio, está passando por uma dificuldade. Está passando por uma guerra e não entende o porquê. Talvez esteja passando por um processo que está doendo, está lhe fazendo perder o direcionamento. E você questiona a Deus: Deus, o que eu fiz? Deus, o porquê que está acontecendo isso? Talvez as suas mãos estejam onde não era para estar. Talvez você recolheu para si algo que não era para ser recolhido. Talvez você entrou numa guerra que não é para você guerrear. Talvez você está em um meio que não era para estar ajudando o que não é para ajudar. Porque Deus é onde as mãos dele estão, a nossa não pode chegar. As mãos de Deus, ela vai vir para direcionar, para consertar, para levar em lugares aonde Ele quer que esteja, porque os caminhos do Senhor são santos. A nossa força, o nosso sentimento humano é de ajuda, é de querer estar bem, é de olhar um irmão chorando, com necessidade, nós queremos ajudar. Mas quando falamos com o Senhor: meu Deus, será que eu posso fazer isso? E não esperamos a resposta de Deus e agimos de qualquer maneira, nós estamos agindo com as forças do nosso braço, e isso vai vir em consequência. Quantos guerreiros, quantos homens de Deus nós conhecemos ou lemos através da Bíblia que passaram a confiar no poderio, no seu poderio próprio, na sua força própria, e se perderam. Nós temos Moisés como exemplo, que era para tocar e bateu. Nós temos Sansão, que num período da sua vida ele acreditou que a força que ele tinha era dele. Ele esqueceu que ele era um nazireu. Ele esqueceu que ele tinha o poder que estava sobre ele, era o poder de Deus e não dele. Então, quando ele começa a tropeçar diante das situações, ele é aprisionado, ele tem os seus olhos arrancados, fica cego. Quantos no nosso meio estão cegos espiritualmente? Porque tem a cegueira física e tem a cegueira espiritual. Muitos de nós estamos deixando a cegueira espiritual tomar conta de nós. Tomar conta da igreja de Cristo, porque estão confiando no seu poderio. Estão deixando de enxergar a cruz que fora pago, que um preço foi muito alto por nós, e estamos deixando a desejar. E no momento que ele voltar para buscar a sua igreja, pode ser num culto como esse de libertação, no culto de avivamento, no culto de entrega, no culto onde estamos adorando a Deus, ele voltar e levar a sua igreja. Mas se no nosso meio tiver pessoas com as mãos aonde ele não quer, ficará para trás. Se tiver pessoa que no oculto, onde ninguém vê, envolvido com aquilo que não é para estar envolvido, ele vai cobrar. Não espere ele querer cobrar uma igreja num momento como esse que estamos vivendo, porque agora estamos vivendo tempos difíceis. Tempo este que nós precisamos, cada um de nós, nos posicionarmos. É não ficar no meio do caminho. É não deixar de acreditar, de voltar os nossos entendimentos a Deus. Não. É seguir o caminho, porque agora nós voltamos para o texto, diz que a partir daqui deste ato, aonde Acã confessou diante de Josué, e Josué levou para o Senhor
Diz o texto que Deus começou a operar no meio deles, que Deus começou a agir a favor deles, e eles começaram a vencer batalhas, começaram a vencer as guerras, e foram seguindo o destino, rumo à terra prometida. E continua o texto dizendo que Josué, no meio da caminhada, chamando o povo a voltar o entendimento em voz, ele começa a dizer com o povo: não olhe para trás, deixa as marcas do passado para trás, deixa as feridas do passado para trás, deixa aquilo que te impede para trás, porque você precisa seguir. A igreja precisa vencer, a igreja precisa seguir adiante, a igreja precisa vencer. Então Josué, com o povo conduzindo a terra prometida, começa a falar com o povo, a incentivar o povo, dizendo: venha, porque Deus, Ele está com nós. Não olhe para trás, não olhe as lutas, as dificuldades, comece a andar. Comece a largar para trás as bagagens do pecado, as bagagens dos erros, e comece a ter uma vida, uma mente voltada para Deus. Esqueçam os deuses do passado, os deuses dos amorreus, os deuses dos seus avós que ficaram da além do rio. Venham viver o novo com Deus, venham viver o sobrenatural, porque libertação precisa de um sobrenatural, libertação precisa de ter algo sobrenatural. Não é aquilo que nós podemos fazer como homem, não, é aquilo que Deus pode fazer com a força espiritual para nós, é a força de Deus que nos conduz, é o direcionamento dele que nos diz: olha, se você precisa de algo, é comigo que você vai conquistar. Se você precisa de uma libertação, é comigo que você vai ter. Se você precisa ter uma família restaurada, filhos transformados, marido transformado, esposa transformada, você precisa estar comigo, porque eu sou o Deus que pode todas as coisas. Josué, ele vai caminhando aos poucos com aquela multidão, e diz o texto que quando ele vai chegando em alguns lugares, o povo começa a questionar, a murmurar. A murmuração é algo que para o agir de Deus. Quando o povo de Deus começa a murmurar no nosso meio, eles começam a tirar a presença de Deus, começam a colocar o eu acho isso, eu acho aquilo, eu acho que o louvor poderia ser assim, eu acho que os irmãos poderiam ser assim, eu acho que os pastores poderiam fazer assim, mas não aparece uma mão amiga para falar: olha, faça assim, dessa maneira, porque eu vou estar contigo, nós vamos estar juntos. Porque apontar o erro de muitas situações, tem várias pessoas, tem muitas pessoas, mas poucas pessoas estão ali direcionadas a ajudar verdadeiramente, estão somente com seus olhos voltados ao erro. No nosso meio tem alguém que é santo? Não. Pecamos todos os dias, erramos todos os dias, mas sabemos um Deus a que temos crido, sabemos um Deus que podemos confiar. É isso que nós precisamos ter, de ter confiança naquele que nos chamou. Josué, ele tinha toda essa confiança em Deus. Moisés não olhou as dificuldades, não olhou nada. Nada disso ele olhou. Não. Moisés, ele se entregou e chamou o povo. A minha missão é levar vocês. A minha missão é conduzir o povo. A minha missão é dar para vocês, cada um de vocês, aquilo que Deus colocou no meu coração, aquilo que fora falado no tempo de Moisés. Mas se vós continuares aí a murmurar, a querer fazer situações para barrar esse movimento, Deus vai ser sobre a sua vida e vai julgar vocês da maneira dele. Talvez Ele vai ceifar vidas no nosso meio. Talvez Ele vai tirar você dessa situação que você está e vai te colocar numa situação pior, porque você está murmurando demais. Mas ele começa a caminhar em direção à terra prometida, sem olhar quem estava em sua volta, sem olhar quem estava puxando para trás, sem olhar quem estava falando assim: não vai não, para com isso, fecha esse ministério, para com isso, vai embora, porque não compensa ficar aqui, segue adiante outros caminhos aí, porque é isso que vai dar certo. Não. Se Deus colocou numa direção, colocou num caminho, é esse caminho que nós vamos seguir. Se Deus nos chamou para sermos algo, é algo que nós vamos ser, algo que Deus quer que nós sejamos. Josué começa a falar com o povo assim. Aqui eu já vou encerrando a mensagem. Esse versículo que todos nós conhecemos, que diz assim, né? Josué falando assim, ó: eu e a minha casa. Vamos lá, todo mundo. Eu e a minha casa. Glória a Deus. Esse versículo era conhecido, né? E quando fazemos um culto de família, é ele que lemos. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aí a igreja se enche, a igreja se alegra. Eu e a minha casa.
Eu e a minha casa, na sua casa é você e quem? Eu e a minha casa? Espera aí. Esse texto vai dizer que Josué, já cansado, velho, ele chama o povo uma vez mais. Josué 24:14. O povo já era a segunda vez que o povo estava lá guerreando uns com os outros. Falando com Josué: Josué, isso não vai acontecer, nós vamos parar por aqui. Vamos voltar a adorar os deuses dos nossos avós, vamos fazer alguma coisa. E Josué só ouvindo, só guardando aquilo para ele. Mas chega aqui, Josué 24:14 diz assim: agora, pois, temei ao Senhor e serviu com sinceridade e com verdade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do rio e no Egito, e servir ao Senhor. Aí diz o 15: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ponto final. 16. E então respondeu o povo dizendo: nunca nos aconteça que deixemos o Senhor para servir a outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é o que nos fez subir, a nós e aos nossos pais, da terra do Egito, a casa de servidão, e o que tem feito estes grandes sinais aos nossos olhos, e nos guardou por todo o caminho que andamos, e entre todos os povos pelos meios dos quais passamos. Para eles falarem isso com Josué, eles tiveram que ouvir uma exortação muito forte de Josué. Josué teve que explicar para eles todos os processos que eles passaram até aqui. Começaram a falar com eles: você lembra de Moisés, que foi lutar no Egito por vocês? Que Deus foi com eles? Vocês lembram de cada chicotada que vocês tomavam, cada trabalho dobrado, trabalho bruto, cada lágrimas que vocês passaram lá no deserto? Lembra que Moisés, diante de um mar, Deus ele abre o mar para nós passar, para vocês passarem. Para hoje, todos vocês, ou a boa parte, estarem murmurando diante daquilo que Deus está fazendo. Deus ele tem conserto para você, Deus ele tem salvação para você, Deus ele tem algo novo para sua casa, para sua família, para sua vida social, espiritual. Mas para isso você tem que esquecer o passado, para isso você tem que esquecer. Mas se vos parece bem a servir, que sirva. Se querem voltar atrás, volte, sabendo que voltando atrás vocês vão passar pelo processo o processo do passado, o processo do sofrimento, o passado de lágrimas, o processo de dor. Mas aqui eu vou lhes deixar bem claro, uma posição. Eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa, nós vamos continuar servindo a Deus, porque nós sabemos e somos gratos por tudo que Ele fez. Nós não vamos quebrar princípios por causa da sua pessoa que é teimosa, da sua pessoa que gosta de quebrar princípios, da sua forma desonrosa de servir a Deus e a seus líderes. Quer servir a outros deuses, que sirvam. Quer voltar ao mundo, que volte. Mas nós vamos seguir adiante, nós vamos continuar e viver, eu e a minha casa, com o Senhor. E agora eles entendem que de fato Josué ele está falando aquilo que Deus quer, e que de fato eles vão conseguir vencer e chegar ao objetivo, e de fato o Senhor os levou. Muitos ficaram para trás porque não suportaram a pressão. Muitos deixaram de caminhar porque não conseguiram carregar a bagagem de sofrimento, a bagagem da dor, da necessidade, talvez da saudade de entender que ficou alguém para trás. Alguém esse que Deus até permitiu deixar no meio do caminho. Porque tem pessoas que vão ficar para trás. Tem alguém que às vezes nós chamamos de amigo, mas Deus vai tirar de nós, porque vai nos impedir de alcançar. Tem alguém que nós gostamos, de verdade Deus vai falar: essa pessoa não é para estar do seu lado. Vou colocar pessoas que vão te levar diante do Senhor. Porque nós precisamos estar com pessoas que nos levem de fato até o encontro com Deus. Multidões podem nos levar a afastar do Senhor, e multidões podem nos fazer aproximar de Deus. A multidão que fez condenar Jesus estavam lá
E todos levantaram as mãos diante de alguma situação, porque estavam no meio deles pessoas que são agitadores e faziam com que essas pessoas sem entendimento levantavam as mãos: crucifiquem a Jesus. Mas tinha uma multidão que falou com o povo assim: venha porque aqui tem alimento, venha porque aqui tem Ele que pode tudo. É a multiplicação dos pães e do peixe. Ali a multidão estava próxima de Jesus e não queria sair de perto. E é isso que nós precisamos estar diante dele. Se queremos ter uma vida liberta, queremos ter uma família abençoada, filhos abençoados, nós precisamos de estar com o Senhor. Peço aos irmãos que fiquem sobre seus pés. Nós vamos fazer uma oração final e eu passo o microfone a quem é de direito. Tenho certeza que Deus, ao longo dessa semana, ao longo desses dias, Ele vai trazer restauração e transformação para a vida de vocês. Se você está aí com a sua família, dê a mão. No momento da oração, você profere sobre ele palavras de bênção. Se não está aqui, feche os olhos e interceda. Peça a Deus para Deus visitar, para Deus libertar, para Deus fazer transformação, porque nós precisamos disso. E quando uma igreja se coloca de pé, acreditando na força de Deus, na força do Senhor, Ele vai agir a favor da tua igreja. Então feche os teus olhos, se você que pode, e fala com o Senhor da sua maneira. E do altar eu vou profetizar sorte de bênção sobre a sua vida, em nome de Jesus. Deus, neste momento, ó Pai, no culto de quinta-feira, culto da libertação, Senhor, onde a sua palavra foi manifestada, onde a sua palavra foi entoada, Senhor, nós oramos ao Senhor. Aqui tem pessoas que necessitam, Pai, de um apoio, de uma força espiritual maior, que precisa, Pai, de um direcionamento, ó Deus, que em nome de Senhor Jesus, ó Pai, o Senhor possa visitar essas pessoas, que o Senhor possa entrar, Senhor, como forte e fazer, Senhor, o sobrenatural, repreendendo, ó Pai, toda ação maligna, ação satânica, Senhor, que o Senhor possa mover o sobrenatural. Visita seus filhos, os pais, visita a família, Pai, que aqui não está, mas está sendo representada por alguém. Pai, que o Senhor possa trazer a cura, Senhor. Pai, que o Senhor possa entrar agora onde as nossas mãos não entram, que os teus olhos possam ir para onde os nossos não vão, e haja, Pai, a cura, que haja mudança, que haja um renovo, que haja transformação, e que cada um que aqui está, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, vai sair daqui esta noite, ó Pai, acreditando no poder do Senhor, que não vai acreditar naquilo que o mundo pregou durante todo esse tempo, que vai crer que o Senhor é um Deus que leva, que o Senhor é um Deus que faz a cura, que faz atravessar situações que nós não temos força para atravessar, mas Ele tem. Então nesta noite, ó Pai, visita a tua igreja, faça algo sobrenatural, e eu profetizo sobre cada um deles, ó Pai, o sobrenatural essa noite. Profetizo sobre eles, ó Pai, sobre a família, sorte de bênção. Que se o inimigo lançou alguma coisa, Pai, sobre a família, sobre os filhos e pais, que está cancelado agora em nome do Senhor Jesus Cristo. Que vai haver mudança, pois nós sabemos a quem nós temos crido, em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe a todos. Que você seja como Josué, forte e corajoso, que esteja de pé para vencer as barreiras e as dificuldades e receber aquilo que é prometido, aquilo que é promessa do Senhor para a sua vida, que seja na sua casa, no seu trabalho, na sua vida espiritual. Que nesta noite Deus vai abrir os seus olhos espirituais para que você rompa o sobrenatural. Muito obrigado a todos, obrigado aos pastores, Deus abençoe vocês, em nome de Jesus Cristo. Obrigado, pastor. Glória a Deus, aleluia. Que Deus possa abençoar a vida do pastor Anderson, amém? Em nome de Jesus, obrigado por ter aí recebido o nosso convite, aceitado. Só tiro uma dúvida aqui, o pastor Anderson é o pastor lá da lanchonete? É ele? Como é que vocês conseguiram trazer esse homem aqui, hein? É, pastor, bênção pura. Eita glória. Amém, o pastor tem uma lanchonete ali no Teresópolis, amém, irmãos? Um lanche Facebook, o lanche abençoado, amém? Vai lá que vocês vão se satisfazer. Ah, não, lá é bom, tá? O manto lá é forte. Obrigado, viu, pastor? Nós estamos na caminhada aí, mas tem um dia aí que pode tirar para lanchar em nome de Jesus. Mas é gostoso quando Deus confirma, porque eu ouvi esta palavra hoje, amém? Hoje eu estava estudando esta palavra e Deus falou tremendo, amém? Pelo menos comigo hoje Deus falou. E é gostoso quando Deus nos responde através da palavra. Que Deus possa abençoar a sua vida, pastor. Amém? Fica sobre teus pés, vamos orar pela nação brasileira em nome de Jesus. Quem quer um Brasil melhor aí? Quem quer um país melhor aí?
Quem tem filho aí? Então vamos orar, porque depois de você, a nação é os nossos filhos, a herança é para os nossos filhos e nós queremos o melhor, amém? Estenda aqui as mãos para essa bandeira do Brasil que nós vamos interceder. Nós temos levantado um propósito de oração pela nossa nação brasileira, pelo nosso país. E nós cremos que a transformação vai acontecer através da nossa oração em nome de Jesus, amém? Estenda aí as mãos para a bandeira e vamos orar ao Senhor. Pai, neste momento nós oramos ao Senhor. Deus Santo, neste momento, ó Pai, nós colocamos, Deus amado, a nação brasileira em Tuas mãos, ó Pai. Obrigado, Jesus, pelo Senhor, Pai, ter ouvido, Deus Santo, a nossa oração a cada dia. Obrigado, Jesus, por não ter perdido o controle de tudo, ó Pai. Nós sabemos que o controle ainda está sobre as Tuas mãos. Obrigado, Espírito Santo, por arder em nossos corações, está levantando ainda propósito, ó Pai, para estar orando por este povo, pela nação brasileira, pelos políticos, ó Pai, pelos governadores, Deus Santo, pelo presidente, ó Pai, deste país. Jesus, muda a história, ó Pai. Ó Deus, que o Senhor possa, Deus Santo, dê sabedoria, que o Senhor venha dar estratégia, que no espiritual nós possamos ver a mudança, no espiritual nós possamos ver a história sendo mudada. Ainda, Jesus, sobre essa terra, nós cremos, ó Pai, que a libertação do povo vai ser concretizada, e os nossos olhos vão ver os princípios bíblicos, ó Pai, ser cumprido através, Deus Santo, da política deste Brasil, ó Pai. Coloca, Pai, lá um homem, coloca uma mulher, o que seja, mas muda a história deste Brasil, em nome de Jesus, ó Pai, e em nome de Jesus, amém? Você pode aplaudir o Senhor aí? Aleluias, louvado seja o nome do Senhor, e eu agradeço a minha oportunidade nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia, amém, igreja? Quem tomou posse da vitória nessa noite, dá uma glória para Deus, amém? Aleluia, Deus ele é fiel, amém? Amanhã de manhã nós estaremos de volta com o círculo de oração de 7 às 8 da manhã, amém? Domingo é culto de Santa Ceia, não esqueça, nosso culto domingo é às 9 horas da manhã, amém? Culto de Santa Ceia do Senhor, não falte, venha participar da mesa, venha participar, tenha comunhão com o Senhor, amém? Domingo estaremos de volta aqui pela manhã para adorarmos juntos o nome do Senhor e participar da mesa do corpo de Cristo. Amém? Em nome de Jesus. Deus abençoe a vida do pastor, da esposa, dos filhos. Amém? Que possa voltar mais vezes. Deus abençoe a vida da igreja. Vamos agradecer ao Senhor nessa noite. Amém? Aleluia. Missionário Cléber, Deus abençoe, missionário Cléber. Pois você vem mais, viu? Em nome de Jesus. Vamos agradecer, Pai querido, Deus amado. Obrigado, Senhor, por esta noite. Obrigado, Deus, pela Tua presença real neste lugar. Pai querido, nós Te adoramos, ó Pai, porque o Senhor nunca falta. O Senhor é sempre fiel com a Tua presença, Pai. Deus, muito obrigado pela palavra, pelos louvores, pelas orações. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito e ainda vai fazer, ó Pai. Nós, ó Pai amado, entregamos tudo aos cuidados do Senhor. Pai, assim como o Senhor nos trouxe, nos leva de volta para casa, nos cobre com Teu sangue, nos dê um final de semana abençoado, ó Pai. Guarda nós e a nossa família, nos livra do homem sanguinário, do maldizente, do perseguidor, do caluniador, do fofoqueiro, do mentiroso, ó Pai. Guarda essa igreja, guarda as nossas vidas e as nossas famílias, ó Pai, e nos dê vitória, em nome de Jesus. E em nome do Senhor Jesus, que o amor de Deus Pai, a graça de Deus Filho, as doces consolações do Santo Espírito de Deus, seja com todos, não só hoje, mas para todos sempre. A igreja diga: amém. Vão em paz, o Senhor os abençoe e os acompanhe. Os jovens, Deus abençoe, amém?